Sexta leitura da Parashá de Beshalach, e disse Hashem para Moshe: eu escutei as reclamações do povo de Israel. Diga para eles o seguinte: de tardezinha eles vão comer carne e de manhã eles vão satisfazer com pão. Vão saber que eu sou Hashem, Deus deles. E foi de tarde e realmente subiu o slav, essa ave, a codorna, que a gente não sabe se a nossa codorna de hoje em dia é kasher, a gente não tem essa tradição. E ela cobriu o acampamento e de manhã tinha uma camada de orvalho em volta do acampamento. Slav, diz Urash, que é um tipo de ave muito gorduroso. E essa camada de orvalho ela estava sobre o man, e em outro lugar está escrito que o orvalho caía e o man caía, ou seja, o orvalho caía na terra ou o orvalho caía no man. Na verdade era como uma caixinha, ou seja, tinha orvalho por baixo, orvalho por cima e o man, esse pão milagroso dos céus, no meio. E subiu essa camada de orvalho, essa de cima, e eis que sobre o deserto estava ali finamente, reveladamente, algo tão fino como uma geada sobre a terra. Como assim? Quando o sol amanhecia, quando o sol brilhava, aquele orvalho, ele subia, que o orvalho sobe ao encontro do sol, né? Rashi fala para a gente uma coisa curiosa: se você encher uma esfera de ovo e tu conseguir fechar a boca de uma certa maneira e botar no sol cheia de orvalho, aquele ovo, ela vai voar. Assim, o Rashi fala pra gente, quem quiser testar em casa. Nossos sábios explicam que o orvalho subia a terra no ar, ou seja, em vez do orvalho descer, o orvalho subia. E ali aparecia, quando o orvalho subia, se revelava o man, como a gente fala na construção do versículo. Dak, algo fino. Meruspas quer dizer revelado. E não tem outra palavra assim na Torá. E a gente pode explicar que meruspas é a linguagem de rafissá, de uma sacola, alguma coisa assim, que quando você revelava, então você via que o man estava guardado nessa sacola, modo de falar. Traduz de mekalaf, de descascado, porque também Marçou falava, quando você descasca, você revela. Então tem algumas interpretações. Kfor como gelo, Kfor é gelida, é algo parecido com gelo, mas se traduz como gir, que é pedras de gir, que é um tipo de pigmento preto, como tem na Guemará sobre se pode usar isso para cobrir o sangue ou não. Então, fino como gir, como uma geada sobre a terra. Essa explicação seria o seguinte, que ele era fino como essa pedra, mas estava espalhado na terra de uma maneira como uma geada. Então, Daka, for chatur, espalhado e unido como uma geada. Dá quer dizer fino, tinbish belaz, ou seja, uma camada fina. A palavra kegir, que está colocando aqui, não está no passuco, tá? É uma maneira de explicar, não está no passuco, não é uma tradução do passuco, porque for é geada. Ele acrescenta essa pedra aí para explicar que era algo muito fino, que parecia uma geada espalhada. Assim o humano estava ali espalhado na terra. E o povo de Israel viu e falaram um para o seu irmão: Manhu, isso aqui é comida, porque eles não sabiam o que eram, sabiam que era o alimento, não sabiam descrever aquilo ali. E disse Moshe: esse é o pão que Deus deu para vocês comerem. Manhu, achanat mazon, é algo de comida. Man vem de maná, de porção, porque eles não sabiam o nome, não sabiam como definir ele, por isso eles falaram: é uma porção de alimento. E por isso ficou o nome man. E aí Moshe explica para eles: é isso que Deus ordenou, vocês vão colher, vão pegar deles, cada um de acordo com o seu consumo. Omer la golgota, a medida de um homer por cabeça, de acordo com as almas de pessoas que tem na sua casa, na sua tenda, vocês vão pegar. Então homer é uma quantidade, ou quantidade de almas, ou seja, pela quantidade de pessoas que tem na tenda, deve pegar um homer para cada um. E assim fizeram o povo de Israel e juntaram, colheram, pegaram ali do chão, amarbeve, amamita, tanto aquele que pegou mais, tanto aquele que pegou menos. Como assim? Tem que pegar muito, tem que pegar um pouco. Quando eles chegaram em casa e foram medir, dava exatamente um homer para cada um. Ou seja, quem pegou mais não pegou mais e quem pegou menos não faltou. Foi um grande milagre que aconteceu. Eles mediram nessa medida chamada homer e quem tinha mais não sobrou e quem pegou menos não faltou, cada um de acordo com o seu consumo. E disse Moshe para eles: não pode deixar sobrar até de manhã, é para comer no mesmo dia. Mas infelizmente não escutaram para Moshe e pessoas fizeram sobrar até de manhã e estragou e deu bicho e Moshe ficou com raiva deles. Vai eu tiro Anashim. Quem são esses Anashim? Quando fala Anashim, a expressão aparece em vários lugares, é da Tânia, Virama, aquela dupla que sempre fazia problema para Moshe. Vai Arum Tolaim, essa linguagem de Irimá, linguagem de vermes. Vaivá já apodreceu. Na verdade, o passuco está escrito na ordem contrária. Primeiro apodreceu, depois deu vermes.
Como fala em outro lugar, veloi vish, não apodreceu e não teve bichinho. E assim é o normal de quando dá bicho, primeiro já apodrece. Mas a linguagem do versículo aqui, ela inverteu da ordem cronológica. E eles colheram o man todo dia de manhã, cada um de acordo com o seu consumo, ou seja, de acordo com as pessoas que tinham na sua casa. Quando chegava o sol e ele derretia. Como assim? Aquilo que sobrava no campo virava córregos e as gazelas bebiam dali. E os povos, quando caçavam aqueles animais, sentiam o gosto do man e viram o quanto que era o louvor do povo Israel, o quanto maravilhoso era o que Hashem dava para eles. Namas, pachar, a linguagem de derreter, como postrim, que é a linguagem de morno, através que o sol esquenta, né, aquilo ali vai deixando morno e acaba deixando derretido, como a gente viu uma linguagem parecida na Guemará. E foi na sexta-feira, e eles pegaram dupla porção, 2 homens para cada um, e vieram os líderes para contar para Moshe, olha, a gente pegou como sempre, de repente a gente encontrou quando foi medir 2 porções, quando eles foram medir, quando chegaram na casa deles, acharam o dobro, né? 2 homens para cada um. O Midrash Agadá, que quer dizer lechem mishne, não é só de duplo, de sheni, sim de meshune, diferente, porque naquele dia era especial no seu sabor, no seu cheiro, no seu gosto. Então eles contaram para Moshe e questionaram o que aconteceu hoje, por que veio mais. E daqui a gente vê que Moshe não tinha ainda contado a história do Shabat para eles, a história que na sexta-feira ia ter que preparar para o Shabat, até que eles tinham que perguntar o que aconteceu. Por isso, quando Hashem vai falar com o povo, ele, modo de falar, castiga Moshe por não ter ensinado ainda a ordem do Shabat, e fala, até quando vocês estão negando, não tirou Moshe dessa bronca. Ele falou, vocês, incluindo Moshe. E disse para eles, Moshe, isso que Hashem falou, Shabbaton, Shabbat Kodesh, Hashem, o Shabbat, sagrado para Deus, não é hora de pensar em alimento, em parnassá, é sagrado para Hashem. Então, já que amanhã é Shabat, vocês devem assar o que querem assar agora, já para amanhã. Cozinhar o que querem cozinhar agora, já para amanhã também. E o que sobrar de sexta-feira, vocês vão guardar até amanhã para comer no Shabat. Aquilo que vocês querem assar no forno, devem assar já agora para 2 dias. Se vocês querem cozinhar na água também, hoje. Por isso que fala tofu e bachelo. Afiar é assar, combina sobre o pão, e bichur é o cozido. E você vai guardar, legnizar, ou seja, vai guardar, vai armazenar para comer no Shabat. E dessa vez eles guardaram, diferente de todo dia que não podia guardar, como Moshe mandou, e não apodreceu e não deu bicho. Por mais que todo dia quem guardasse apodrecia, na sexta-feira não. E aí Moshe fala, comam hoje, que Shabat é hoje para Hashem, hoje vocês não vão encontrar no campo. Aqui aparece 3 vezes a palavra Hayom, que são as 3 seudot do Shabat. Ou seja, aquilo que vocês guardaram de ontem, comam hoje, porque hoje não vai ter. Shabat não cai mana. Shabat, a parnassá não vem. A parnassá tem que vir nos 6 dias da semana, o Shabat a gente tem que ser dedicado para Hashem. Moshe falou, comam hoje de manhã, quando o povo estava acostumado a sair. Vieram perguntar, é para sair para colher ou não? Falaram, não, comam o que já tem para vocês. E de noite perguntaram de novo, é para ir para buscar ou não? Falaram, não, hoje é Shabat. Eles viram que estavam preocupados, não caiu hoje, será que cai amanhã? Falou, não, hoje vocês não vão encontrar. Porque ele falou isso, hoje vocês não vão encontrar? Hoje não, mas amanhã sim, podem ter certeza que vai voltar. No Shabat não cai man, domingo volta a cair. Então Moshe diz as regras para eles, 6 dias vocês vão catar o man, e no 7º dia Shabat não tem. Porque no 7º dia é Shabat, então o man não vem. E por que a Torá vem falar isso? Já falou antes, para te ensinar também, Yom Kippur e Yom Tovim, não só o Shabat. E foi no 7º dia e mesmo assim tiveram pessoas que saíram para colher e não encontraram. Aí Hashem fala para Moshe, até quando vocês estão recusando cumprir as minhas mitzvot? Um exemplo simples, a gente podia falar que junto com o espinho, o repolho acaba sendo machucado, né? Quando você vai cortar o espinho, você acaba cortando um pouco do repolho. Então, por causa do Rechaim, Moshe também é junto acusado, que ele fala, até quando vocês estão recusando? E Moshe está incluso nessa frase aqui. Vejam que Hashem deu para vocês o Shabat, por isso que ele está dando para vocês na sexta-feira o pão de 2 dias. Então, fiquem nos seus lugares, não saiam do seu lugar no 7º dia. Vejam com seus próprios olhos que Hashem, com a sua honra, está divertindo vocês sobre o Shabat. Por quê? Está fazendo um milagre mostrando para vocês que na véspera do Shabat cai 2, Deus está mostrando. Então fiquem nos seus lugares, aqui usa Ishtartav, cada um embaixo de si mesmo. Daqui os Ramim aprenderam 4 amot, a pessoa que ela saiu do Tchum Shabat, que ela passou 2.000 amot longe da cidade, ela pode andar dentro do seu espaço, Tartav, embaixo dele, ou seja, no seu espaço, nos 4 amot para os seus lados. Não pode sair do seu lugar, daqui a gente aprende os 2.000 amot do Tchum Shabat, a pessoa não pode sair da cidade mais que 2.000 cúbitos.
Não está escrito claramente, porque a gente sabe que Trumim é dos Ramim, mas o Pshá desse passuco está falando sobre as pessoas que vão colher o man e que não deviam sair. Mas é uma indireta aqui também para o assunto de Trumim. E o povo descansou no 7º dia, e o povo de Israel chamou o nome do man de man, como a gente falou, que é uma porção de alimento, e ele é como uma semente de coentro branco, ou seja, redondinha, e seu gosto como um biscoito de mel. Zera gadlavan é uma erva chamada colhentro, que a sua semente é redonda. O coentro não é branco, o man era branco. A comparação com o coentro é só em relação a ser redondo, como a semente de coentro, e no caso do man era branco. E o seu gosto natural, quando você não imaginava nenhum gosto, era o gosto de uma massa frita com mel, que é chamado iskritin no linguagem da Mishnah, assim o Inclus traduz. E diz Moshe, isso que Hashem mandou, um homer cheio dele, vocês vão guardar, dessa vez não para outro dia, guardar para todas as gerações, para verem o pão que eu dei para vocês de comer no deserto, quando tirei vocês do Egito. Lemishmeret, o Rashi explica que novamente, lignizar, porque dessa vez é guardar para valer, para as gerações. Quando que foi útil isso? Na época de Jeremias, o profeta Jeremias, quando ele estava advertindo eles, porque eles não estão estudando Torá, e eles falavam, como é que a gente vai largar o nosso trabalho e se ocupar com Torá? De Aparnassá. Ele foi lá, ele pegou aquele pote de humano e mostrou, tá vendo? Olha o que Hashem falou. Não está escrito Shimu, escutem, Sireu, vejam, ou seja, vejam claramente que o povo ficou 40 anos se sustentando milagrosamente. Então Deus tem vários shluchim, várias maneiras de mandar para Nassá. A gente não deve deixar de estudar ou de rezar por causa do trabalho. E disse Moshe para Arão, pega um pote e coloque lá cheio de um homer, ou seja, a medida completa de um homer lá de man, e você vai colocar perante Deus, ou seja, no santuário, dessa vez guardada para todas as gerações. Tzintzenet, um pote de barro, como um Inclus traduz, perante Hashem, ou seja, perante a Arca Sagrada. E esse passuco só foi falado depois que o Ohel Moed foi construído. Está escrito aqui, mas na verdade só foi ordenado isso aqui lá na frente quando construíram o Mishkan. E assim como Hashem mandou Moshe, Aharon fez e colocou perante a Arca Sagrada, dessa vez, Lemishmaret, uma gnizá, algo guardado para o resto da história do povo de Israel. E o Bnei Israel consumiram esse man 40 anos até chegarem numa terra habitável. O man eles consumiram até chegarem no cantinho da terra de Canaã. Por que fala 40 anos? Afinal, não era exatamente 40 anos, porque os 30 dias do início, quando eles saíram do Egito, eles comeram aquelas massas, aquelas matzot, que eles prepararam na saída do Egito. Somente o quê? Que essas massas eles sentiram um gosto de man, por isso fala, modo de falar, 40 anos. Uma terra no Shavet, ou seja, a terra que eles conseguiram habitar na terra, depois que eles passaram o Rio Jordão, uma terra boa, meio Shev Vetová. Está escrito a Eretz Atová, que está do outro lado do Yarden, isso é chamado Eretz no Shavet, uma terra que dá para ficar, que dá para se assentar. Para o canto da terra de Canaã, no início, Ketze é a extremidade, ou seja, no início, quando eles passaram, antes de passarem o Rio Jordão, que é chamado Arvot Moav. Então, peraí, eles comeram até passar do Rio Jordão ou comeram até estar desse lado do Rio Jordão? Parece que está contradizendo um versículo com o outro. Na verdade, em Arvot Moav, quando Moshe Rabbeinu faleceu, 7 de Adar, o man parou de vir, porque o man era em mérito de Moshe, e aquele man que eles pegaram naquele dia, aconteceu um milagre que eles conseguiram consumir daquilo até um tempão depois, no 16 de Nissan, quando eles puderam sacrificar o Corban de Homer e poder usar já do plantio da terra de Israel. E essa medida do Homer era 1/10 de Eifá, ou seja, o Rashi faz uma conta para a gente, a Eifá é igual a 3 se'im, cada seá é igual a 6 cabim, logo então uma Eifá é 18 cabim, um kav é 4 lugin, então uma Eifá são 72 lugin, e um log são 6 beitzim, que é o tamanho de um ovo. Então uma Eifá dá 432 o tamanho de um ovo. Então 1/10 de Eifá seria 43 ovos de 1/5 de ovo, que é o tamanho da halá e da menachot, do sacrifício de menachot. Até hoje é o tamanho que a gente usa para tirar a mitzvah da halá, que é mais ou menos calculado 1,666 kg para tirar com brachá a massa.